E o nosso próximo convidado no Revista Brasil TVT de hoje é o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff, Arthur Quioro. Olá, Quioro, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom retomar esse espaço. Estou à disposição. Quioro, nas últimas 2 semanas, o Brasil deu um salto aí nos números de infectados pelo novo coronavírus. Algumas medidas que eram tidas lá atrás e já alertadas por especialistas da saúde, autoridades sanitárias, OMS, Organização Mundial de Saúde, enfim, parece que foram deixados de lado pelos governadores, prefeitos, enfim. O que nós vemos agora é uma explosão de casos, inclusive voltando àquela época do início da pandemia, com leitos de UTI, passando aí a taxa dos 80% de ocupação em todo o Brasil. Quioro, você pode falar para a gente sobre essa questão? Nós estamos entrando numa segunda onda ou a gente nem saiu da primeira onda ainda, Quioro? Olha, todas as quartas-feiras na minha coluna na TVT eu tenho alertado para isso, né? Nós nunca saímos da primeira onda. No que diz respeito aos casos, nós estamos agora na semana epidemiológica número 49. 49. Nós vínhamos tendo uma redução desde a semana 35. E durante 10 semanas o número de casos vinha reduzindo progressivamente. Só para se ter uma noção, a gente estava tendo por semana alguma coisa em torno de 270 mil casos, e nós chegamos na semana 45 a 117 mil casos. Mas há 4 semanas, como a gente já vinha alertando, nós demos um salto e retomamos os patamares muito parecidos com aqueles que nós tivemos em abril, maio, que antecederam a explosão de casos que nós vivemos em julho e agosto. Em 4 semanas. No que diz respeito aos óbitos, a mesma coisa. Nós temos exatamente 4 semanas uma elevação. Nós chegamos na semana 45 ao mais baixo número de 2.385 óbitos. Veja, falar em 2.385 mortes numa semana como baixo já é muito complicado, porque é um número elevadíssimo. Mas a verdade é que nós já estamos indo para 4 semanas com mais de 3.300 óbitos. Ainda não é aquele patamar que nós vivemos de 14 semanas seguidas com mais de 7 mil óbitos por semana. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, né, que é uma retomada, né, da expressão da pandemia pelo descuido das autoridades, né, pela negligência criminosa, né, e, ao mesmo tempo, por um relaxamento da população, né, que está vivendo já desde fevereiro o impacto da pandemia, né, e sem que a gente consiga construir uma estratégia, como foi feito em vários países, de concentração do enfrentamento durante 30, 60 dias, para depois poder, de fato, ter controle. Portanto, olha, Cosmo, eu digo com toda a convicção, nós não temos uma segunda onda. O que nós temos é um recrudescimento, né, depois de um certo período de diminuição da primeira, mas ainda estamos vivendo, né, a pandemia, né, que deve se expressar ainda por muitos meses até que a gente tenha um controle em função, inclusive, da postura adotada pelas nossas autoridades. Vejam, não se trata apenas do criminoso presidente da República, né, que desde o começo tem negligenciado. Se trata, inclusive, da maneira com que governos estaduais e governos municipais agiram às vésperas da eleição, do primeiro e do segundo turno, literalmente manipulando dados, escondendo informações, retardando a tomada de decisões e, quando tomaram, não apenas protelando, mas, ao mesmo tempo, deixando de tomar as medidas que precisariam para que nós pudéssemos segurar esse ritmo de crescimento que nós estamos vivendo nesse momento, que vai custar muitas vidas. São 175 mil óbitos, tem os dados, né, atualizados de hoje, mas já 175 mil óbitos. É, de fato, alguma coisa inaceitável, né, para um país da dimensão do Brasil. Nessa semana, nós tivemos a notícia de que o Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer e deve começar a imunizar a população aí nos próximos dias, né? Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o ex-presidente da Anvisa, o infectologista Gonçalo Vencina Neto, ele classificou como uma monstruosidade a intenção do governo Bolsonaro de deixar de fora esse imunizante.
Ele disse que o Brasil tem que apostar em todas as vacinas, buscando aí diversificar a compra. Na avaliação dele, é importante o Brasil adquirir a vacina da Pfizer e todas as outras que estão em teste aqui no país. Como é que você vê essa questão da vacina, do governo Bolsonaro não comprar essas vacinas da Pfizer, dispensar nesse primeiro momento? Como é que você analisa toda essa questão? Olha, eu tenho concordância com a visão do professor Gonçalo Vecina. Eu acho que um patamar essencial para nós é o patamar de garantia de vacina para todos. Eu não posso imaginar um país com o Programa Nacional de Imunização, com a história de 47 anos exitosas que nós temos, né? Com institutos como o Butantan e a Fiocruz, com capacidade produtiva, um país com condições econômicas, deixar de fora uma parte da população, seja porque há uma xenofobia do governo, seja porque há uma visão tacanha, seja porque a lógica econômica, né, está imperando, ou seja, a mesma lógica de austeridade com que o ministro Paulo Guedes tem desenvolvido, né, a conta-gotas a liberação de recursos, continuar existindo para a questão da vacina. E, nesse sentido, nós estamos muito atrasados em relação a outros países. Nós estamos atrasados em relação ao planejamento. Nós estamos atrasados em relação às aquisições. Vejam, não é apenas a aquisição das vacinas, Claro. mas a aquisição, inclusive, dos insumos, da logística, de toda a estratégia que é necessária para garantir, num país de dimensões continentais e superpopuloso, como é o caso do Brasil, o acesso à vacina, inclusive respeitando orientações técnicas que a Organização Mundial de Saúde recomendou para todos os países, no sentido de critérios de acesso à vacina. Porque o fato, inclusive, de países terem a estratégia de vacinação universal não significa que todas as vacinas estarão disponíveis ao mesmo tempo, né? Até do ponto de vista logístico, é preciso criar um conjunto de categorias, né, de tipologia, de prioridade. E me parece que é absolutamente clara a necessidade, no caso do Brasil, de iniciar a vacinação pelos profissionais de saúde, que mais se expõem, pelos idosos, pelas pessoas que têm comorbidade, pelas pessoas que vivem em instituições asilares, ou seja de asilos de longa permanência, sejam pessoas com doenças crônicas, que são muito suscetíveis, a população privada de liberdade, a população indígena, a população em situação de rua, a população quilombola. Me parece que esses grupos, junto com os profissionais de segurança, que também são muito expostos, se constituem no primeiro contingente fundamental. E, a partir daí, criar a estratégia de rapidamente garantir a extensão de vacina, insisto, para que todos tenham acesso à saúde. Nós não podemos garantir vacina apenas para metade da população, apenas para 30% da população. Nós temos capacidade de garantir para 100% da população. E aí entra a questão que você levanta. Sem o estabelecimento de parcerias e aquisições de todas as vacinas disponíveis, né, da Coronavac, disponibilizada em parceria com o Instituto Butantan, a vacina da AstraZeneca, Instituto Oxford, né, Universidade de Oxford, junto com a Fiocruz. Mas as outras vacinas, da Pfizer, da Janssen, da Moderna, de qualquer outra que tenha disponibilidade, nós vamos precisar. E eu vou dizer mais um motivo pelo qual a gente precisa. As vacinas serão autorizadas em caráter emergencial, sem que nós tenhamos ainda muita clareza de qual é o potencial de imunogenicidade. O que é isso? Quanto tempo, qual é a capacidade que essas vacinas terão de produzir resposta imunológica? E por quanto tempo? Com uma dose ou com 2 doses? Haverá alguma contraindicação, por exemplo, para gestante, para crianças, ou para idosos, ou para portadores de determinadas enfermidades, para um certo tipo de vacina? Portanto, contar do nosso arsenal de vacinas, com vacinas com tecnologias diferentes, com indicações diferentes, é inclusive
uma medida fundamental para garantir a proteção. Agora, eu quero só terminar essa minha análise com um elemento que me parece decisivo. Será um grande prejuízo para o SUS e para o nosso Programa Nacional de Imunização se nós tivermos, pela primeira vez na história do nosso país, governos estaduais garantindo vacina, comprando vacinas para 100% da sua população e outros estados sem condições de terem acesso. Nós vamos criar no país cidadãos de categorias distintas, com direitos distintos, de acordo com a localidade em que vivem. Nós não podemos aceitar que a vacina seja comercializada. Será um crime, inclusive porque será muito difícil proteger o tal do consumidor que tentar acesso a vacinas privadas. Portanto, nós defendemos que a vacina seja pública, para todos, sob controle do Estado, do Sistema Único de Saúde, né? Como são garantidas as demais vacinas para todos os brasileiros e brasileiras, independente se moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou se moram numa aldeia indígena, ou num quilombola, ou num assentamento rural, ou no semiárido nordestino, né? O que nós precisamos é garantir a vacina como um direito de todos. Agora, Chioro, esta semana o governador aqui do estado de São Paulo anunciou a regressão da fase amarela do Plano de São Paulo de combate ao coronavírus, da fase verde para amarela, fez a regressão aqui na capital, está inclusa a capital, Grande São Paulo, Baixada Santista e outras cidades. Chioro, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Esta medida por si só resolve e segura essa onda de aumento de novos casos? Qual a tua avaliação sobre essa questão? Não, ela é frágil, ela está atrasada. Vejam que, inclusive, membros do comitê de especialistas, montados pelo próprio governador, já começam a se rebelar, assinar artigos em jornais, darem entrevistas, né, já dizendo o seguinte: olha, não está sendo seguida a orientação técnica, científica. Né? O governador que se vangloria o tempo inteiro, né, eu ouço a ciência, eu ouço a medicina, eu ouço a saúde pública, na verdade, está ficando absolutamente claro que protelou a decisão por 4 semanas. Gente, dia 11 de novembro, estava absolutamente caracterizado o aumento do número de casos. E vejam, há uma denúncia muito grave, né, feita pela Rede Brasil Atual, pelo Rodrigo, um grande jornalista, que mostra que os dados do censo Covid foram alterados, foram desconsiderados pelo governo do estado para caracterizar a gravidade da taxa de ocupação. E se isso tivesse feito, Cosmo, nós não teríamos essas regiões, todas as regiões do estado de São Paulo em amarelo, aquelas que recuaram para amarelo e se igualaram no estado como um todo. Nós teríamos, pelo próprio Plano São Paulo, a necessidade de avançar para medidas mais restritivas previstas, inclusive, em situações caracterizadas como laranja. Eu insisto que a gente não aprendeu com os países da Europa Ocidental, quando eles viveram a primeira onda, porque eles tiveram a primeira onda, trabalharam com lockdown durante 40, 60 dias, fizeram altas taxas de testagem, de controle, e eles conseguiram controlar a pandemia. Claro, tiveram a segunda onda, possível controlar a presença, mas novamente voltaram a tomar as mesmas medidas, né, com a adoção de medidas de isolamento muito drásticas, e me parece que elas são mais importantes para a própria recuperação da economia, para a proteção do emprego, para o enfrentamento da crise social e econômica que a pandemia de Covid com certeza traz, do que passarmos esses 10, 11 meses de embromação, que é o quadro que a gente tem caracterizado no nosso país, né? Com governantes absolutamente incapazes de tomar tantas medidas sanitárias necessárias, como produzir medidas econômicas. Então, nós ficamos na pior das hipóteses, né? A gente comemora o crescimento econômico, né, quando estamos lá no fundo do poço, quer dizer, não conseguimos nem colocar a cabecinha para fora do poço, e a gente comemora, né, numa atitude irresponsável. E olha, países que tomaram medidas sanitárias, sociais e econômicas mais contundentes são aqueles, inclusive, que estão tendo menos impacto do ponto de vista da sua recuperação econômica. Os dados são muito claros nesse sentido. Então, eu considero, né, que, apesar da situação do estado de São Paulo
não ser tão grave, a postura do governo não ser tão grave, né, as barbaridades que estão sendo cometidas, barberagens cometidas agora, começam a igualar o governador ao mesmo patamar de irresponsabilidade do presidente da República, lamentavelmente. No que, inclusive, é acompanhado por alguns prefeitos, particularmente aqueles que disputavam a reeleição, né, e que normalizaram aquilo que não era da ordem do normal, garantindo uma certa percepção da população de que podiam retomar os hábitos de vida normais, voltar a participar de festas, restaurantes, encontros, né? E são exatamente essas circunstâncias, mais até do que o retorno ao trabalho, né, que tem propiciado a transmissão e, neste momento, uma taxa de transmissão altíssima, né, que nos coloca em situação muito difícil para o próximo mês. Tanto é verdade que o governador disse que a próxima revisão só acontecerá em 4 de janeiro. Se ele tivesse perspectiva de que a situação era momentânea, deixaria armada, com certeza, uma revisão anterior ao Natal, inclusive para favorecer o próprio comércio. É que ele sabe que se tiver que revisar, terá inclusive que revisar apontando para um fechamento ainda maior das atividades econômicas, sociais, e é isso que a gente precisa ter. Eu tenho, Cosme, e quem nos acompanha, recebido muitos pedidos, assim, mas o que você acha, professor? Dá para passar com segurança o Natal com a minha família? Dá para reunir a família? Eu tenho dito claramente para as pessoas, se a gente ama os nossos familiares, se a gente respeita os nossos idosos, se a gente ama a vida, esse ano é um ano para passar um Natal diferente. A gente já aguentou um ano. Se a gente quiser ter outros natais, se a gente quiser ter outros anos novos, né, vai ser fundamental uma atitude responsável, serena, né, para poder garantir segurança, passar esse momento mais crítico, né? E aí, 2021, depois da vacinação, um outro quadro, a gente pode voltar a progressivamente retomar a vida num ritmo normal. Mas essa é a hora de fazer um esforço que ainda é importante. Kioro, bom, muito triste, né? A gente tem que respeitar esse momento duro, né? A gente chega às festas de fim de ano, a gente quer reencontrar os familiares, mas é isso, o distanciamento social, ele continua sendo aí a nossa grande arma contra a contenção, né, da proliferação da contaminação do coronavírus. Fica aí a recomendação, é um alerta muito importante, acho que todos nós já estamos aí nos conectando com amigos, perguntando se vamos se juntar, vamos passar Natal e Ano Novo, e está aí a opinião do nosso especialista. Muito bom, muito bem-vindo, muito bem colocada, Kioro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a aprovação da vacina aqui no Brasil, porque nesta semana a Anvisa disse que irá aceitar que empresas desenvolvedoras das vacinas contra a Covid-19 solicitem aí o uso emergencial no Brasil. Como é que você viu essa decisão da agência reguladora? E eu gostaria que você explicasse aqui para a gente a diferença entre essa autorização do registro mesmo sanitário, Kioro. Acho que é muito importante. É muito interessante como o governo começa a anunciar que ele vai fazer coisas que, na verdade, já são obrigações determinadas pela própria legislação. Essa circunstância da liberação emergencial, ela está prevista no marco regulatório. A Anvisa não está criando absolutamente nada. O governo Bolsonaro não está criando nada de novo. Ele está cumprindo o que é o seu papel. Ou seja, em situação que prevê um quadro de emergência sanitária nacional ou internacional, no caso da pandemia de Covid internacional, está previsto que, à medida em que uma determinada tecnologia é aceita por um dos órgãos de controle que são reconhecidos internacionalmente, a Agência Europeia, a Agência do Reino Unido, que agora está separada por conta da saída do Reino Unido da União Europeia, a agência americana, a agência japonesa, tal. Nessas circunstâncias, né, entregando os dossiês, entregando toda a documentação, é possível uma espécie de licença especial, um regime especial de aprovação que permite ao governo brasileiro fazer a aquisição desses produtos enquanto continua ainda sendo cumprido todos os requisitos para o registro definitivo. Isso vale para a vacina, mas valeria para um medicamento também. Qual que é a grande diferença? Se estiver registrada
uma determinada vacina ou um determinado medicamento, ele está autorizado para ser comercializado no país. E aí, uma clínica privada de vacina, um hospital privado, uma rede farmacêutica, desde que cumpra as exigências sanitárias, poderia fazer a aquisição e vendê-la. Um governo poderia fazer a compra. Como se trata de uma autorização especial, em função da condição de emergência sanitária, né, compete ao SUS fazer a aquisição dessas vacinas e a sua distribuição em caráter emergencial. Me parece que essa é uma decisão, ao cumprir o que está previsto na legislação, que está acertada e que está sendo demandada pelos profissionais de saúde pública, pelos especialistas, pelos gestores, já desde março, abril. O grande problema é que o presidente da República entra nessas polêmicas absurdas com o governo do Estado, com o Instituto Butantan, por conta da vacina ser chinesa, por conta da vacina ser russa, por conta da vacina ser XYZ. Né? Vamos dar um exemplo. Tem uma discussão que tem sido feita pelo Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: uma determinada vacina que tem uma tecnologia que difere da nossa rede de frios, rede de frio não é rede de presunto, queijo não, né? É a rede da cadeia de frios que faz a manutenção da vacina. A nossa rede trabalha com vacinas fundamentalmente que funcionam entre 2 e 8 graus. E tem uma determinada vacina que precisa de uma cadeia de frios de menos 70 graus. Claro, nós não vamos poder colocar essa vacina nos 48 mil postos de vacinação que nós temos espalhados pelo Brasil, em cada unidade básica, que tem geladeira de vacina, que tem tecnologia para vacinar. Para essa, nós podemos mandar as vacinas que já estão dentro da nossa tecnologia disponível. Mas, por exemplo, nós podemos usar esta vacina, que exige um grau, refrigeradores especiais, para vacinar, por exemplo, as pessoas que têm os transplantados, as pessoas que fazem hemodiálise, as pessoas que têm problemas de saúde grave, que estão internadas, e que vão precisar ser vacinadas em centros especializados. Então, aquilo que o Gonçalo disse, aquilo que o deputado federal Alexandre Padilha, o senador Humberto Costa, ex-ministros da Saúde, têm apontado na discussão no Congresso Nacional, é que o Ministério da Saúde precisa ouvir os especialistas, inclusive porque tinha desmontado o Comitê Técnico de Especialistas, porque eles poderão trazer, inclusive, as diferentes realidades que exigirão composição entre essas diferentes vacinas. Portanto, eu acho que é importante deixar claro que, ao emitir um registro especial, não um registro definitivo, mas uma autorização especial, isso permite que, inclusive, vacinas que ainda estão em teste, concluindo por quê? Vejam, as vacinas estão em fase 3. Elas já começam a ser autorizadas, como vocês disseram, por exemplo, na Inglaterra já está sendo autorizada e vai começar a ser distribuída. Mas os estudos continuarão. A fase 3 não vai encerrar, porque tem respostas que aí nós ainda não temos. Uma delas, por quanto tempo a vacina confere imunidade, proteção para as pessoas que tomam? Tem vacinas que a gente toma, que nos protegem por toda a vida. Tem vacinas, vou dar um exemplo, a do tétano, que a cada 10 anos nós temos que fazer um reforço, tomar uma nova dose, porque ela não é capaz de gerar proteção definitiva. Algumas das vacinas de gripe, até por conta de mudanças que ocorrem nos vírus, etc., nós temos que tomar todos os anos. Por isso que os idosos, por exemplo, são chamados todos os anos para tomar. Então, essas respostas só virão com o acompanhamento desses estudos que vão continuar ao longo dos próximos meses. Inclusive para decidir uma dose ou 2 doses. Depois de tomar 2 doses, precisa fazer um reforço anual, um reforço a cada 2 anos, um reforço a cada 3 anos. Isso tudo, a ciência ainda não tem resposta. E só virá com a continuidade dos estudos. Então, emergencialmente, e é por isso que essas vacinas não terão registros definitivos, porque elas só podem ter registro definitivo quando tiverem todas essas respostas, mas nós utilizaremos o seu potencial. Veja, tem uma coisa que é muito importante. Já há evidências concretas de que as pessoas vacinadas que estão nos grupos de experimento não adoecem. 95%, 97% conseguem ficar protegidas, mas continuam transmitindo a doença. Se isso é verdade,
Esta informação é central para dizer o seguinte, ó, mais um motivo para lutar por vacina para toda a população. Mais um motivo para, enquanto a gente estiver fazendo a vacinação e não conseguir ter o controle da taxa de transmissão, continuar usando máscara, continuar proibindo aglomeração, ou seja, combinar. Por quê? Porque a vacina não será imediatamente a solução de todos os nossos problemas. Ela até poderá ser ao final de um ciclo que garantirá à população uma ampla cobertura vacinal. E eu quero aqui, mais uma vez, defender. A ideia central é saúde e vacina para todos. Não acatar essa ideia de que vacinando alguma coisa em torno de 30%, 50% da população, nós teremos segurança sanitária. A segurança virá com a vacinação para todas as pessoas.